Olá, vamos dar início a mais uma correção, né? Vamos corrigir aqui essa provinha aqui do Tribunal de Justiça, TJSP, prova para o cargo de oficial de justiça, tá? Essa prova ela foi aplicada este final de semana, no último domingo, dia 15, de outubro de 2023. Eu vou deixar na descrição o link do Instagram, sua primeira aprovação, lá onde você consegue ter acesso a essa e centenas de outras provas aplicadas pela Vunesp esse ano, tá? Arroba sua primeira aprovação, tá? Então, esse daqui é o Instagram. Então, aqui a gente vai fazer a correção da parte de matemática e de raciocínio lógico, tá? Então, aqui, comecinho da prova são 24, 20 questões de português, depois direito penal, processo penal, processo civil, direito constitucional, direito administrativo, direito civil, matemática ficou bem lá para o finalzinho, legislação especial, atualidades e matemática, tá? Eu vou... O que eu ia falar? Esqueci. Então vamos lá. Depois se eu lembrar, eu falo o que eu ia falar. Então, lembrei. Essa prova eu estou corrigindo ela 2 dias depois de ter sido aplicada. Então, por padrão, a Vunesp ela costuma divulgar seu caderno seu gabarito na quarta-feira. Então, por enquanto, a gente ainda não tem o gabarito oficial. Então, essa daqui é a correção extra-oficial. Tá? Aí aqui a gente vai ter 4 questões de matemática, começando da número 83, e depois mais 6, depois mais 6 de raciocínio lógico, né? Então aí da parte de exatas foram 10 questões. Então vamos lá, iniciando então, questão 83. O gráfico apresenta o número de acertos na prova de língua portuguesa e de matemática aplicada a 2 candidatos, A e B, em um concurso interno para promoção de cargos. Então aqui a gente tem o candidato A, né, que é o escurinho aqui, e o candidato B, que é o mais clarinho. Sabendo-se que a prova de língua portuguesa tinha peso 2 e a de matemática tinha peso 3 para o cargo em concurso, que cada uma das provas tinham 50 questões e que a nota de cada prova é igual ao número de acertos correspondente, é correto afirmar que o número de questões de matemática que o candidato B deveria ter acertado a mais para que a média aritmética ponderada das notas das suas provas fosse igual à média aritmética ponderada das notas das provas do candidato A é igual a. Então, essa questão aqui, ela está se tratando aqui de média aritmética ponderada, tá? Nós temos a média aritmética simples e a média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada é quando os itens têm pesos, né? Então, quando ele é peso 1, é a média aritmética simples, né? Você não precisa fazer nenhuma multiplicação para poder aplicar a fórmula de média. Quando se trata de média aritmética ponderada,
nós temos que multiplicar pelos pesos para verificar o valor, né, dos itens da prova. No caso aqui, a gente está falando de número de questões, né? Então, cada acerto tinha de português, língua portuguesa, tinha peso 2, de matemática tinha peso 3. Então, ó, são pesos diferentes, né? Então, eu preciso aplicar esses pesos, né? Que é a ponderação. Então, como que eu vou aplicar, né? Português é peso 2. Então, eu vou aqui na primeira coluninha aqui em cima, de português, e vou aplicar, multiplicar esses valores por 2, né? Então, 21 vezes 2, que é igual a 42, e o 15 vezes 2, que é igual a 30, né? Aqui eu fiz a ponderação dos pesos das questões de português. É a mesma coisa eu vou fazer para as questões de matemática, né? Matemática tinha peso 3, então aqui, ó, matemática vai ser um peso 3. Então, se ele acertou 25 questões, vezes 3, ele teve 75 pontos. Se ele acertou 20 questões, vezes 3, teve 60 pontos. Tá? Então, aqui, ó, o que, que a gente vai fazer? Deixa eu reler aqui. Sabendo que a prova de língua portuguesa tinha peso 2, matemática peso 3 para cada cargo. A prova tinha um total de 50 questões. Ó, o candidato A. O candidato A, ele acertou. Vamos colocar aqui o candidato A. Candidato A. De língua portuguesa, o candidato A é o mais escurinho, né? Então ele acertou 21 vezes o peso dela, que é vezes 2. Então ele fez 42 pontos. E de matemática, ele acertou 25 vezes o peso da prova de matemática, que é 3. Então ele fez o total de 75 pontos, né? Se a gente somar aqui essa pontuação, vai dar 5 com 2, 7, 7 com 4, 11, 117. O candidato B, ele fez, o candidato B aqui, ó, em português, ele fez 15. Então, 15 vezes 2 é 30. E em matemática, ele fez 20. Então, 20 vezes o peso da matemática, que é 3, vai dar 60. Então, ele fez 0 mais 0, 0, 6, 7, 8, 9. Então, ele fez 90 pontos, né? Então, qual que é a diferença de pontuação entre eles aí? Vamos tirar essa diferença. 117 menos 90. 0 para 7, 7. 9 para 11, 2. Então, ele tem aí uma diferença de 27 pontos entre o candidato A e o candidato B. Aí, o que, que a questão pede? Ó, vamos grifar ela aqui, ó. É correto afirmar que o número de questões de matemática que o candidato B deveria ter acertado a mais, né, para que a média ponderada das notas fosse igual. Então, quantas questões de matemática a mais ele deveria ter acertado para chegar nessa mesma média de pontos do candidato A, né? Qual que é a diferença, né? 27. E cada questão de matemática não vale 3. Então, a gente vai pegar e dividir aqui 27 por 3 para saber quantas questões ele tinha que acertar, né? E vai dar 9, né? 9 vezes 3, 27. Então, ele tinha que acertar 9 questões a mais de matemática para ter a mesma pontuação, né? Daí, se ele acertasse mais 9 questões de matemática, ó, 9 vezes 3 ia dar 27. Aí, aqui, ó, somando 27 com 90, dá 7, 9, 10, 11, 117. Ficaria igual as duas aqui, né? Então, a resposta aqui, ó, letra B, 9. Beleza? Vamos seguir, então. Próxima questão
número 84. É uma questão que trata de MMC, né? Ó, uma empresa executa serviços aos seus clientes somente de segunda a sexta-feira, independente de haver feriado ou não. Para seu cliente X e W, ela executa serviços a cada 12 dias. Ó, então, para o cliente X e W, executa a cada 12 dias, excluindo-se os sábados e domingos. Enquanto que para seu cliente W e Z, ela executa serviços a cada 33 dias, também excluindo-se sábados e domingos. No dia 15 de agosto de 2023, uma terça-feira, essa empresa executou serviços para ambos os clientes. Isso significa que a vez imediatamente posterior em que ela executou os serviços para ambos os clientes em um mesmo dia foi uma. Aí ele vai perguntar o dia da semana. Então, como que eu sei que isso se trata de MMC? Opa. MMC, né? Porque sempre quando ele fala de fenômenos que ocorrem paralelamente, porém em frequências diferentes, né? Um é a 12 dias, outro é maior, é a 33 dias, né? E ele quer saber que esses fenômenos que estão ocorrendo juntos, mas com uma frequência diferente, quando vão se encontrar lá na frente de novo, na mesma data, a gente utiliza o MMC, né? Então, o MMC a gente vai pegar aqui as grandezas, que no caso são dias, né? São 12 e 33. E vamos fatorar, né? Vamos usar aí os números primos para ir dividindo. Então aqui vamos começar pelo 2. Vamos começar pelo 3 logo, que daí a gente consegue dividir o 12 por 4 e consegue dividir o 33 por 11. Aí agora eu vou dividir por 2 para dividir o 4, então vai sobrar 2, e o 11 eu não dividi, então eu repito ele. Vou dividir por 2 novamente, então o 2 vai ficar 1, o 11 eu não dividi, eu repito ele. E o 11 ele é um número primo, então eu posso utilizar ele mesmo para dividir, só é divisível por ele. E aí vai ficar 1 dos dois lados. Então aqui eu encerro meu MMC, né? Encerro a minha faturação. Agora eu vou fazer a multiplicação, né? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2 é 12. 12 vezes 11 vai dar 132. Então, essa repetição, ela vai se encontrar daqui a 132 dias, elas vão ocorrer juntas novamente. 132 dias. Beleza. Só que aqui tem dois poréns, né? Primeiro, ele fala que ele não trabalha de sábado e domingo, né? E ele quer saber o dia da semana, né? Que isso vai cair novamente, né? Começou lá no dia 15 de agosto de 2023, uma terça-feira. E ele quer saber desde do 15 de agosto, que é a terça-feira, passado 132 dias, só dias úteis, né? Sem contar o sábado e domingo, quanto que vai dar? Então, se fosse uma semana, se ele estivesse falando em semanas sem essa exceção de tirar o sábado e domingo, a gente faria o quê? A gente dividiria por 7, né? Para saber quantas semanas tem dentro dessa quantidade de dias. Como, vamos dizer assim, a semana dele tem apenas 5 dias, né? Que é o de segunda a sexta, né? Não tem o sábado e domingo. Então a gente vai fazer como se a semana fosse de 5 dias. Então a gente vai dividir esse número por 5. Então 132 por 5. 13 dividido por 5 vai dar 2, 2 vezes 5, 10, sobra 3, baixo 2. 32 para 5 vai dar 6, 6 vezes 5, 30, e sobra 2. Então quer dizer, eu vou ter 26 semanas, né? Vamos contar assim, semanas, entre aspas, porque a semana dele, lembrando, é só de 5 dias, né? Então ele vai ter 26 semanas completas, né? Então
Se parasse aqui no 26, começou numa terça-feira, acabaria numa terça-feira. Se encontraria novamente essa repetição na terça-feira. Só que aqui sobrou 2, né? Ou seja, sobrou 2 dias, deu 26 semanas e 2 dias. Significa terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Então, essa repetição ocorrerá daqui 132 dias, tirando sábados e domingos, em uma quinta-feira. Gabarito letra D. Agora, questão número 85. No ano de 2022, 3 em cada 8 edifícios comercializados em determinada região foram adquiridos pelo empreendimento AB, que investiu 135 bilhões na compra desses edifícios, ao preço médio de 15 milhões cada edifício. Dos edifícios não adquiridos pelo empreendimento A e B e que foram comercializados naquela região, o empreendimento RT adquiriu metade, ao custo total de 1,23 bilhão, o que fez com que o preço médio por edifício adquirido pela RIT fosse. Então agora a gente vai... essa questão aqui ela é uma questão de... vai envolver mais operação com frações, tá? Eu e minha cadeirinha barulhenta. Aqui, então vamos já pegar aqui a canetinha e vamos fazer lá. 3 em cada 8 edifícios, né? Então, 3 a cada 8 edifícios. Isso daqui é uma proporção, né? Foram comercializados em determinada região, adquiridos pela AB pelo valor de 1,35 bilhão. bi. Foram comprados no preço médio de 15 milhões. Dos edifícios não adquiridos pelo empreendimento A e B e que foram comercializados naquela região, o empreendimento RT adquiriu metade, tá? Então ele adquiriu metade do que sobrou, né? Então, vamos ver como que a gente vai fazer. Então, se a gente está aqui, deixa eu só anotar isso daqui, vamos lá. Então, o primeiro comprou 3 a cada 8, 1,35 bilhões ao preço médio de 15 milhões cada. Aí o segundo, que é a outra empresa aqui, a RT adquiriu metade, o custo total de 1,23 bilhões e quer saber qual foi o preço médio. Então, 1,35 bilhão ao preço médio de 15 milhões, né? Então, se ela gastou 1,35 bi e ela comprou os imóveis no valor médio de 15 milhões, a gente consegue dividir um pelo outro para saber quantos imóveis ela adquiriu. Quantas vezes, multiplicando esse número, esse 15 milhões, vou chegar no 1,35 bi, né? Então, ó, vou fazer lá 1,350000000, né? Aqui eu tô na casa do 1000, aqui do milhão e aqui do bilhão. Certo? Então, 1,35 bilhão dividido por 15 milhões, né? Mais 3 zerinhos. 15 milhões, né? Então, agora, para fazer essa divisão, já vou cortar esse monte de zero, ó. 1, 2, 3 de um lado, 1, 2, 3 do outro. Volto aqui e corto mais 1, 2, 3, mais 1, 2, 3. Então agora a minha divisão ficou 130, ficou 1000
1.350 dividido por 15, né? Então vamos fazer essa divisão. 15 por 13 não dá, vou fazer por 135. Vai dar 9. 9 vezes 15 vai dar exatamente 135. Sobra 0 e esse 0 aqui eu já desço ele para cá. Então eu comprei 90 edifícios, né? 90 edifícios a 15 milhões, investindo 1,35 bilhão. Então, o que eu faço agora, né? Se eu comprei 90 edifícios, eu vou jogar esse 90 aqui nessa fraçãozinha aqui, né? Eu não comprei 3 de cada 8, né? Ou seja, eu comprei 90, né? Se eu comprei 3, aí a proporção aqui para chegar no 90 é quanto? Né? Que agora eu descobri que eu comprei 90. Qual que é essa proporção aqui? É 30, né? Eu multipliquei aqui por 30. Então, para eu saber o valor de baixo, eu também multiplico por 30, mantenho a proporção, né? Então, o 8 vezes o 30 vai dar 8 vezes 8, 8, 16, 24, 240. Tá? Então, de um total de 240 apartamentos, eu comprei 90, né? Eu comprei não, a empresa lá, A e B, né? Cadê aqui, ó? A e B adquiriu 90, né? Aí, quanto que sobra, né? Quanto que sobra? Porque a empresa RT, ela adquiriu metade do que sobrou, né? Fala aqui. Então, de 240 para 90 dá 0, presta 1, 5, 1. Sobrou 150, né? Se ela comprou metade, eu vou dividir por 2, vai dar 75. Ou seja, a empresa RIT adquiriu 75 apartamentos, né? Empreendimentos, ao custo de 1,23 bilhão. Ou seja, agora eu vou fazer essa continha que eu fiz aqui em cima, né? Lá no canto lá, só que de forma inversa, né? Agora eu vou pegar o bilhão, né? Que é 1,23, 1,23. Vamos pôr aqui o ponto 0,000,000. E vou dividir por 75, né? Vou dividir por 75 para chegar no qual o preço médio do valor de cada um desses empreendimentos, tá? Então vamos lá. Vamos lá, por 12 não dá para dividir, vou pegar o 123. Aqui, ó, que eu observei aqui nessa questão aqui, para a gente ganhar alguns segundinhos que no concurso é sagrado, ó, você já sabe já que a resposta começa com 16. Então aqui, em vez de fazer primeiro fazer por 1 vezes 75, depois por 6, eu já vou fazer por 16. Eu já sei que começa com 16, né? Então, ó, vou fazer lá 75 vezes 16. Tá? Então aqui vai dar 30. 7 vezes 6 é 42. 42 mais 3, 45. Só dar um zoom aqui. Aqui é 0, aqui é 45. E agora eu vou fazer a multiplicação por 1, que é só copiar, né? Então eu copio 5, copio 7. Aí agora é só somar 0, 5 com 5 dá 10, 7 com 4 dá 11, mais 1, 12. 1.200. Então aqui, ó, já sei que vai ser 1.200. 1.200 para 1.230 sobra 30. Aí eu baixo um 0. E agora eu faço essa divisão aqui divido 300 por 75. Então dá
75, 150, 150 vezes 4, 150 vezes 2, 300. Então, vai ser 4. 4 vezes 75, 300. 300 para 300, 0. Então, pronto, já achei aqui meu resultado. 16,4. Tem 16,4? Tem 16,4. Então, o gabarito dessa questão é a letra B de bola. Tá ok? Bom, agora vamos seguindo com a questão de número 86. Considere as informações apresentadas na tela a seguir, na tabela a seguir, relacionadas à produção de certa peça que é realizada apenas por máquinas iguais, trabalhando ao mesmo tempo, com a mesma capacidade de produção. Então aqui a gente vai ter uma tabelinha com produção no dia 30/8 e produção no dia 31/8, né? Então, produção hoje e a produção amanhã, né? Um dia antes e um dia depois. Aí, número de máquinas em funcionamento do primeiro dia eu não sei. Carga horária de trabalho é 5 horas. Número de peças produzidas também não sei, vai ser Y. No dia seguinte, número de máquinas em funcionamento foram 10. Carga horária trabalhada eu não sei. Número de peças produzidas, 8.000, 80.000. Sabendo que as informações apresentadas são proporcionais, que em 30/8 o número de máquinas em funcionamento era 1/5 maior do que o número de máquinas trabalhando no dia seguinte. Então, olha, essa informação aqui a gente já consegue retirar um valor. O número de máquinas em funcionamento era 1/5 maior do que as do dia seguinte, né? Então, o número de máquinas está aqui. Quanto que é 1/5 maior, né? 1/5 é a mesma coisa que 0,2 maior, né? Ou mesma coisa que 20%, né? Então a gente sabe que o valor de x ele é 20% maior do que 10, né? Então, 20% de 10 vai ser 12, vai ser 2, né? 20%. É só pegar o 10 e dividir por 5. Então, eu vou acrescentar esses 2 no 10, então eu vou chegar no valor de 12. Então, meu x vai valer 12. Então, aqui eu vou ter 12 máquinas no primeiro dia. Beleza, continuando. E que o número de peças produzidas em 31/8, ou seja, o dia produzido no dia seguinte, foi 4/3 do número de peças produzidas no dia anterior. Então, ó, o número de peças produzidas foi 4/3 do número de produzidas no dia anterior. Ou seja, eu vou fazer, ó, 4/3 de Y é igual a 80.000. Né? Aí aqui eu vou isolar o Y. Vou deixar o Y sozinho, 80.000. Vou passar o 4/3 que está multiplicando para o lado de lá dividindo. Né? Aí aqui você vai realizar uma operação com fração. Né? Aqui você tem um denominador 1. E aí como é que a gente faz operação com fração de divisão? A gente inverte, né? A gente inverte o de baixo para cima, o de cima para baixo e muda a operação de divisão para multiplicação. Então vai ficar y é igual a 80 vezes 3/4, né? Aí 80 vezes 3 vai dar 8 8 16,
24. Então vai dar 240 mil dividido por 4. E aqui eu faço essa divisão, né? 24 dividido por 4, 6, 12, 18, 24. Então vai ser 6, 60, então. Então, o valor das peças no dia anterior é 60 mil. Então, aqui a gente descobriu já mais um valorzinho da tabela, 60 mil. Aí, ó, ele pergunta, é correto afirmar que a carga horária trabalhada no dia 31/8 foi de... Então, aqui ele quer saber o valor de Z, né? Então, a carga horária, como você já tem todos os valores aqui na primeira coluna da tabela, e o exercício informa que são proporcionais, aí você consegue chegar no valor aqui da segunda tabela, tá? Então, 12 máquinas em 5 horas produziram 60 peças, ou seja, 12 máquinas vezes 5 horas, então elas trabalharam por 60 horas. Então, ó, 60 horas de trabalho gerou 60 mil peças, ou seja, 1000 peças por hora. Tá? Então, essa mesma proporção eu vou levar para o lado de cá. Eu sei que as máquinas produzem 1000 peças por hora, né? Então, se eu produzir 80 mil peças com 10 máquinas, quantas horas eu trabalhei, né? Qual o número que eu tenho que ter aqui no lugar do meu Z para multiplicar por 10, que vai dar ó, assim, vamos pensar assim, se eu faço 1000 peças por hora, cada máquina faz 1000 peças, então, ó, eu vou ter 10 máquinas fazendo 1000 peças, então eu vou ter 10 mil peças. Quantas máquinas eu vou precisar para fazer 80 mil peças, né? Então, aqui vai ficar fácil. Por 8, né? Se a gente multiplicar 10 mil por 8, já vou ter os 80 mil. Ou seja, aqui são 8 horas. Então, 8 horas trabalhadas vezes 10 máquinas, eu tenho 80 horas trabalhadas. 80 horas trabalhadas vezes 1000 peças por hora, eu tenho 80 mil peças. Então, 8, alternativa E. 8 horas. E aí a gente encerra a parte de matemática, tá? Então a gente fez as 4 questões de matemática, vamos fazer agora 6 questões de raciocínio lógico. Então, a primeira questão de raciocínio lógico, número 87. Sabendo que é falsidade a afirmação, se Nora trabalha, então ela precisava descansar. Então isso é falso. Assinar a alternativa que apresenta uma afirmação verdadeira. Então, ó, eu tenho aqui o que? Tem que observar o conectivo. Qual que é o conectivo? Se, então. Tem lá, vamos representar a frase A, se, então, B. Né? Ele está falando que é falso. Então, a gente sabe que no conectivo se, então, a única opção da tabela verdade que vai ser falso é o Vera Fischer falsa. Ou seja, a primeira preposição verdade, a segunda preposição falso. Então, ó, assinale a alternativa verdadeira. Então, Nora não trabalhou. Então, a Nora trabalhou é verdade. Então, vamos procurar aqui nas alternativas qual que tem Nora trabalhou. Aqui tem Nora não trabalhou, já está errado. Nora não trabalhou, está errado. Nora não trabalhou, está errado. Então, sobramos aqui a B e a D. Agora vamos para a segunda preposição, que fala que ela precisa descansar é falso, ou seja, então ela não precisa descansar. Então, ó, ela precisa descansar é falso.
Então tá errado. Então, aqui a letra D, ela não precisa descansar. Então essa é a correta. Tá? Então, alternativa letra D. Tranquilinha essa, né? Próxima questão pede, considere verdadeiras as seguintes premissas. Se Carla não é casada ou Pedro não é divorciado, então Cláudio é filho único. Então, está pedindo para considerar que isso seja uma verdade. Se Sônia é mãe, então Carla não é casada. Também vai resultar em uma verdade. Se Pedro é divorciado, então Sérgio não é administrador e Gerson é noivo. Também ele está falando que é uma verdade. Cláudio não é o filho único. Também é uma verdade. Está pedindo para considerar que todas são verdadeiras. Aí fala, uma conclusão que decorre das premissas apresentadas e forma, juntamente com as premissas, um argumento válido é... Então agora você vai ter que, sabendo que esse resultado tem que ser necessariamente verdadeiro, né, de cada uma das afirmações, né? Então a gente vai ver qual das preposições são verdadeiras ou falsas, tá? Aqui. Então aqui a gente vai começar de baixo, que é onde só tem uma preposição simples. Cláudio não é filho único. Ok, isso é uma verdade. Aí vamos ver nas outras alternativas se tem alguma coisa que fala do Cláudio não é filho único. Então, ó, na 3 não tem, na 2 não tem, aqui na 1 tem. Cláudio é filho único. Então, Cláudio não é filho único é verdade. Então, Cláudio é filho único é falso. Então, isso daqui é falso. Beleza. O que mais? Agora a gente vai avaliar conforme a tabela verdade de cada uma. Tá? Então, aqui ó, na primeira alternativa, a gente tem um se Carla não é casada ou Pedro é divorciado. Então, isso daqui é tudo uma preposição. Então, Cláudio é filho único. Então, aqui a gente tem o conectivo se, então. Né? Na tabela do se, então, para dar verdade e que o segundo seja falso. Então, qual que vai ser? Ó? Vamos fazer a tabelinha aqui de se, então. Verdade, verdade, falso, falso, verdade, falso, falso, verdade. Isso daqui é do se, então. Na tabela do se, então, só um que vai ser falso, né? Que é o que? Vera Fischer falso, é o terceiro. Os demais todos são verdadeiros, tá? Então a gente já preenche aqui com verdade, verdade, verdade. Aí na primeira afirmação, eu tenho que ter uma resposta verdade. Ou seja, vai estar nessa linha ou nessa linha. Só que eu vou ter a minha segunda preposição, ela é falsa. Então, qual que é a segunda é falsa que dá uma verdade? Essa daqui, né? A segunda linha. Então, se eu tenho isso, eu posso afirmar que a primeira preposição é falsa. Tá? Então, vamos preencher aqui. Carla não é casada ou Pedro não é divorciado. É falso. Beleza. Só que aqui é uma preposição composta também, né? Ó, a gente pegar aqui, ó, Carla, vamos pegar de outra cor. Ó, Carla não é casada, é uma preposição. E Pedro não é divorciado, é uma outra preposição. E que a resposta dela vai ser falsa, né? Então, vamos colocar que isso daqui é igual a falso. Então, agora a gente vai analisar a tabela do ou, né? Vamos fazer a tabelinha do ou aqui. Vou fazer aqui embaixo. Verdade, verdade, falso, falso, verdade, falso, falso, verdade.
Na tabela do ou, a gente sabe que para dar verdade, ele tem que ser todo verdade, né? Todo que tiver um verdadeiro já vai dar verdade, né? Então, tanto aqui, ó, na primeira já tem um verdade ou verdade, verdade. Falso e falso é a única situação que vai dar falso. Verdadeiro ou falso, verdadeiro. Falso ou verdadeiro também vai ser verdadeiro, tá? Então, do ou, eu tenho que ter duas afirmações falsas para dar falso. Então, aqui, nesse exercício, a gente está vendo que a resposta tem que dar falsa. Então, para a resposta dar falsa, a única que vai me atender vai ser essa segunda linha. Então, eu já posso afirmar que as duas preposições aqui contidas são falsas. Então, Carla não é casada é falso. E Pedro não é divorciado é falso. Aí eu vou procurar essas informações nas outras afirmações, né, para ver se eu consigo eliminar já mais alguma. Então, ó, aqui, ó, na segunda eu tenho Carla. Ó, Carla não é casada. Carla não é casada é falso. Então essa daqui vai ser falsa. E Pedro, eu tenho Pedro aqui na terceira. Pedro não é divorciado. E aqui em cima, Pedro não é divorciado, né? Ó, lá em cima lá. Pedro não é divorciado. Pedro não é divorciado. Então, já sei também que essa é falsa aqui. Beleza. Agora vamos analisar a segunda afirmativa. Segunda afirmativa fala: se Sônia é mãe, então Carla não é casada. Carla não é... E essa vai ser falso. Aqui eu vou avaliar a tabela do se então. Se então. Aqui eu já montei a tabela do se então. Vamos analisar ela de novo aqui, ó. Então, a tabela do se então. Eu vou precisar de uma condição verdadeira, né? Porque aqui, ó, resposta de verdade. Então, vai ser essa, ou essa, ou essa. Tudo bem, pode ser uma das três. Agora eu vou precisar de uma que a segunda seja falsa. Então, ó, essa daqui a segunda é verdadeira, já vou eliminar. Essa daqui, a última aqui, ó, segunda é verdadeira, também vou eliminar. Só vou ficar com essa daqui. Só pode ser essa. Então, Sônia é mãe, eu tenho certeza agora que é falso. Sônia é mãe é falso. Então, olha aqui, ó, vamos para as alternativas. Ó, Sônia é mãe é falso. Então, Sônia não é mãe. Essa é a alternativa, tá? Aqui, ó, Sônia é mãe é falso. Eu posso já eliminar essa. A gente nem precisou fazer a terceira, né? Se a gente fizer aqui a terceira afirmativa, só na terceira afirmativa aqui vai falar do Sérgio e do Gerson. Mas aqui também é perca de tempo a gente fazer ela, tá? A gente já tem uma afirmação necessariamente verdadeira, tá? Que a Sônia não é mãe. Então, a gente pode afirmar aí que o gabarito é a letra E, tá? A gente ganha tempo, não precisa resolver a última. Aí vamos passar para a questão número 89. Sobre um grupo de atletas, sabe-se que 15 praticam natação, atletismo e ciclismo. Então essa daqui vai ser um diagrama de Venn, né, que é aquele teorema dos conjuntos, né, um círculo intercalado com outro círculo, né? Então vamos lá. Um grupo de atletas, 15 praticam natação, atletismo e ciclismo. Então tenho três grupos. Então vamos fazer aqui três grupos. Nossa, que bola feia.
Beleza. Então, vou dar um nome aqui para eles. Natação. Então, o azul é natação, o vermelho é o atletismo e o preto é o ciclismo. Quinze praticam natação, atletismo e ciclismo. Ou seja, 15 fazem os três. Então, a gente vai pôr aqui na intersecção dos três. 15. Ok. 20 praticam somente natação. 20 somente natação. Opa, calma aí. 20 somente natação e atletismo. Então, a natação e atletismo, a intersecção deles é aqui, 20. 27 praticam somente natação e ciclismo. Então, natação e ciclismo, 27. Então, a intersecção aqui, 27. E 25 praticam somente atletismo e ciclismo. Então, aqui, ó, 25 aqui. Ok. Se 70 atletas desse grupo praticam natação, então, para a gente ter 70 aqui, quando ele fala que 70 praticam natação, é no total, tá? Então, aqui eu tenho que, se eu quiser saber exclusivamente só natação, eu tenho que desconsiderar os que praticam o 27, o 15 e o 20, né? Que são os que fazem os outros esportes. Então, a gente vai 70 menos 20 menos 27 menos 15. Né? Fazendo essa continha aqui, a gente vai chegar no resultado de 8. Então, 8 exclusivamente praticam somente natação. Tá? Dos 70. Aí, 61 praticam atletismo, a mesma coisa. Então, aqui, ó, atletismo vai ser 61 menos 20 menos 25 menos 15. É 25, 30, 40, 40, 50, 60. Para 61, aqui vai sobrar 1. Então, 1 exclusivamente pratica somente atletismo. E 8 natação. E a mesma coisa aqui para ciclismo, vamos ver. E 75 praticam ciclismo. Então, 75 menos 25 menos 27 menos 15. Eu tenho que tirar todos aqueles que eu já contei em algum outro momento, tá? Então, aqui eu vou ter como resultado 8 também. Então, é verdade que das alternativas a seguir, a que contém a porcentagem que mais se aproxima da relação entre número de atletas que praticam um único esporte e o número total de atletas. Então, ele quer saber uma relação, né, um sobre o outro. Número de atletas, um esporte, para o número de atletas total. O número de atletas que praticam só um esporte é o 8 mais 8 mais 1. Né? 8, 8, 16, mais 1, 17. E o número de atletas total? Aí, a gente vai fazer assim, ó, o número de atletas... Deixa eu colocar aqui para ficar bem detalhadinho, ó, 8 mais 8 mais 1, para saber de onde sai esse 17. E o número de atletas total, eu vou pegar agora, ó, o total de atletas, ó, vou pegar eu posso pegar tantos, eu vou pegar, ó, um por um, para ficar bem detalhadinho, ó. Vou pegar o 8, vou pegar o 27, vou pegar o 15, vou pegar o 20. Depois eu vou vir pegar o 1, o 25 e o 8. Você viu que eu não posso repetir, né?
Então, vamos lá. 8, 8 e 1. Cadê aqui? Deixa eu voltar aqui para a cor preta. 8 mais 1, mais 20, 15 e 27. 20, 15 e 27, mais 25. Não foi colocado aqui ainda. Fazendo essa continha aqui de mais, a gente vai chegar aqui no 17 em cima, 8 mais 1. E aqui embaixo, vamos chegar no 104. Tá? Então a gente chegou nessa relação aí, 17 sobre 104. Como ele pede uma porcentagem, né? Então a gente vai fazer uma divisão de 17 por 104, que vai dar 0,16, uns quebradinhos, tá? Então, convertendo isso daqui em porcentagem, vai ser aproximadamente 16%. Então, 16%, a alternativa está aqui na letra C. Beleza? Então, agora vamos para a questão número 90, que é uma questão de lógica de sequência numérica. Fala assim, ó, na sequência numérica 1, 4, 7, 8, 11, 14, 19, 22, 25, 26, 29, 32, 37 e sucessivamente, o primeiro elemento é o número 1. Ok, que é esse primeiro elemento aqui, começa aqui. Mantida a regularidade, o elemento da posição 11.111 será o número, então, que a gente vai ter que descobrir qual que é a sequência, né, que ele vai fazendo, para depois já chegar lá na posição 11.111. Então, vamos tentar entender essa sequência aqui, né. Aqui, se a gente for somando, né, achando aqui a diferença pro próximo, aqui, ó, somou 3 para chegar no próximo. Aqui ele somou 3 para chegar no próximo, aqui ele somou 1. Aqui somou 3. Aqui somou 3. Aqui somou 5. Continuando aqui, ó. Aqui somou 3. Aqui somou 3. Vamos continuando para ver no que vai dar. Aqui somou 1. A continuação, ó, vou puxar esses números aqui para cima. 29, 32, 37. 29, 32, 37. 26 para 29 somou 3. 29 para 32 somou 3. E 32 para 37 somou 5. Então, se a gente analisar a repetição das sequências, elas seguem um padrão, ó. 3, 3, 3, 1, 3, 3, 3, 5. 3, 3, 3, 1, 3, 3, 3, 5. Então, o padrão de repetição, ele tá nos números que vão sendo adicionados, tá? Então, a gente achou aqui um padrão, né? Então, ele vai somar, tem 6 números, né, que fazem essa soma. No final aí vai ser 18. 3 mais 3, 6 mais 1, 7 mais 3, 10 mais 3, 13 mais 5, 18. Agora eu tenho que descobrir o elemento que está lá na posição 11.111. Então, como é que eu descubro o elemento que está lá nessa posição? Eu vou pegar esse número, 11.111, e vou dividir pelo meu número que está se repetindo aqui, ó, pelo tamanho do meu ciclo, né? Que aqui meu ciclo tem 6 números.
dividir por 6, né? Que é o meu ciclo aqui. Então, fazendo essa divisão aqui, vai dar 1 vezes 6, 6 para 11, 5, baixa 1, que dá 8, que dá 48, 3, baixa 1, 31 vai dar 5, 30, para 31 sobra 1, baixa 1, vai dar 1. 6, 4, 5. Então, vai ter 1851 ciclos completos, né? Mais 5 posições, né? 1851 ciclos completos que adicionam 18. Então, vai ser 18 números a mais. Então, essa multiplicaçãozinha aqui, a gente chega no 33.318. Que ó, é 18, que ele aumenta a cada ciclo. Beleza? Então, cheguei aqui no 33.818. Esse 33.818 é o quanto ele adicionou do primeiro elemento, né? O primeiro elemento vale 1, então eu tenho que incluir esse valor aqui. 9, 1, 3, 33. Beleza, então agora sim eu sei qual que é o meu valor lá na última, lá na posição lá. Aí, o que acontece? Sobrou 5 aqui, né? Esses 5 aqui vão ser mais esses 5 elementozinhos que eu vou andar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Só que eu não vou andar 5, né? Porque eu já parti do 1, né? Então, eu vou aumentar mais 4 só, tá? Porque aqui, ó, seria 5 se eu não tivesse incluído 1, mas eu já incluí o 1. O 1 já está incluso. Então, essa repetição de mais 4 vai ser 3, mais 3, 6, mais 1, 7, mais 3, 10. Né? Então, aqui vai ser 10. Vou adicionar mais 10 nesse valor aqui. Vai dar 9, 2, 3, 3, 3. 33.329. 33.329. Então, gabarito da questão número 90, letra A. Beleza? Então, considere a seguinte afirmação. Ou durmo ou trabalho, uma negação lógica para a afirmação apresentada. Né? Então, eu tenho aqui um conectivo ou, e eu quero saber a negação do ou. Então, a negação do ou, eu posso fazer, vai ser o conectivo se somente se, né? Que ele é representado assim. O se, então, é assim, o se somente se, ele tem mais uma setinha para o lado, né? Se somente se. Então, se eu troco o ou pelo se somente se, eu já estou fazendo a negação lógica dele. Assim como o inverso também é verídico. Se eu tiver na questão perguntando se somente se e perguntar qual que é a negação, vai ser ou, tá? Então, existem outras formas, outras negações também, tá? Mas essa é a primeira, né, mais rápido de você identificar, e é aqui a alternativa tá dando aqui, ó. Se, deixa eu ver. Durmo, se somente se, trabalho, né? Então, ó, a única alternativa que atende, que tem o se somente se, é a letra B, tá? Existem outras formas também, se caso ele, por exemplo, se ele invertesse só uma preposição, ele nem precisaria trocar o conectivo, poderia deixar ou
não durmo, ou tananá. Aí também já é uma negação da primeira afirmação. Mas se você não trocar nenhum sentido lógico do conectivo, basta trocar o ou pelo si, somente si. Então aqui ele não trocou o sentido, ó, durmo, durmo, e aqui trabalho, trabalho. Então só trocou realmente o conectivo si, somente si pelo ou, tá? Então, por essa regrinha, a alternativa correta é a letra B. Aí nós vamos para a questão número 92, que eu acho que é a última. Sim, é a última. Considere verdadeira a afirmação. Se Marcelo é professor universitário, então Raquel é advogada. Então isso é verdade, tá? Ele está falando considere verdadeira, então vamos adotar isso como uma verdade. Então, vou colocar aqui, ó. Vou reescrever essa frase mais simplificada. Marcelo é professor da universitária, se então Raquel é advogada. Então aqui ele está falando que isso tem que ser uma verdade. E falsa afirmação. Marcelo é professor universitário e Raquel é advogada. Então depois ele faz aqui que Marcelo é professor universitário e, conectivo E, que é esse símbolozinho aqui, Raquel é advogada. É falsa essa afirmação, ele está falando. Falsa essa afirmação. Então, vamos dar uma olhadinha na tabela verdade para verificar, né? Primeira afirmação aqui é um conectivo se, então. Vamos olhar aqui, ó, que a gente já fez aqui a tabela verdade para outro exercício. Deixou ela aqui, vamos usar ela. Então aqui, verdade. Então, vamos colocar lado a lado a tabela do se então com a tabela do e. A tabela do e a gente não chegou a montar, vamos montar ela aqui agora. A tabela do e vai ficar, vamos colocar aqui verdade, verdade, vamos colocar todas as opções, falso, falso, verdade, falso, falso, verdade. A tabela do e, ela só vai dar verdadeiro quando ambos forem verdadeiros. Ou seja, aqui só em um caso que ela vai dar verdade, tá? Nos outros vai dar falso. Ela é o oposto da tabela do ou. A tabela do ou ela só tem um falso e o resto verdade. Essa daqui é do i. Esse daqui é do se então. Então aqui, ó, ele está falando que a do se então ela vai ser verdadeira. A resposta vai ser verdadeira. Então eu já vou eliminar essa daqui, porque aqui a resposta é falsa. Eu vou ter que associar as duas tabelas, tá? A do se então com a do e. Porque aqui ele está usando a mesma preposição, né? Marcelo é professor do universitário na do se então, Marcelo é professor do universitário na do e. Raquel é advogada no se então, Raquel é advogada na do e. Então tem que ver uma condição que vai atender na tabela verdade as duas preposições. Então aqui já eliminei uma possibilidade. Então eu sei que a primeira não vai ser falsa nem a segunda verdadeira, então eu já posso também eliminar
a desse lado aqui, né? Porque se eu estou associando as duas, eu elimino de uma e elimino da outra. Vamos ver agora aqui a do E. A do E que resulte em falso. Então, a do E que resulte em falso, eu tenho essa quarta linha e essa segunda linha. Essa primeira linha, ela resulta em verdade. Então, essa primeira linha eu já vou poder eliminá-la também. E assim também eu já elimino a do lado de lá, né? Beleza. Agora, vamos lá. Então aqui o que me resultou? Ó, que o primeiro é falso. Ou seja, esse primeiro aqui é o Marcelo. Então, aqui o que sobrou aqui, que Marcelo é falso. Ele não é professor universitário. Na segunda aqui também deu que Marcelo não é professor universitário. Assim como desse lado também o Marcelo não é professor universitário. Agora, a da Raquel, eu não posso afirmar. Porque, ó, deu que ela... A Raquel é advogada falso aqui, mas deu verdade aqui. Então, deu verdade aqui e deu falso aqui. Então, a da Raquel eu não consigo afirmar. Tá? Da Raquel eu não vou saber afirmar, porque ele pede aqui que necessariamente verdade. Eu tenho que ser uma coisa que eu consiga afirmar. Da Raquel eu não consigo afirmar, então eu vou eliminar. Da Raquel eu vou eliminar. Aqui, esse último da Raquel também não posso afirmar nada sobre a Raquel, eu vou eliminar. Sobrou o Marcelo. E o que o Marcelo deu? Marcelo deu em todas as opções que é falso. A afirmação que foi feita aqui. Marcelo é professor universitário, isso é falso, então. Então, Marcelo não é professor universitário. Então, ó, a gente vai ficar com gabarito letra C, ok? Então, é isso, né? Finalizamos a correção. Finalizamos, né? É grandinha, foi um pouquinho cansativo, parte de matemática e raciocínio lógico, mas fiz também bem pausadamente, bem devagar, para não só resolver o exercício, mas também explicar sobre o assunto que está sendo tratado. Tá bom? Então, espero que essa resolução te ajude nos estudos e um abraço, fiquem com Deus, bons estudos.